Bom dia a todos, né? Vamos esperar mais 5 minutos e aí a gente começa. É só fechar aqui a parte técnica e aí nós começamos com essa nossa apresentação. Já estão aqui Rafael, Leonardo, Dr. Fábio. Já estão aqui, vamos falar sobre condutas vedadas, sobre fake news. Vamos só aqui aguardar terminar de organizar essa parte tecnológica e a gente inicia esse nosso webinário. Mas é uma satisfação imensa aí estar com vocês, viu? Igual, amigo. Bom dia a todos. Bom dia, deputado. Bom dia, doutor Érico, doutor Leonardo, doutor Rafael. Bom dia, doutor Fábio. Bom dia, doutor Érico. Bom dia, Rafael. Bom dia, deputado. Também aqui aguardando começar. Bom dia a todos aí. Também tô aqui a postos para a gente começar. Pronto, então vamos lá, né? Primeiro, uma satisfação imensa estarmos juntos aqui, dessa vez agora sem nenhum intruso para atrapalhar nossa discussão, a nossa reunião. Saudar aqui o nosso presidente, o deputado Walter Alves, né? Uma liderança hoje no Estado, uma representação hoje de moralidade, de probidade, um político que, apesar de jovem, tem a experiência na carreira, tem o exemplo do pai, a quem nós todos admiramos, e aproveitar para demonstrar a importância que se tem e que você precisa ter com eleições limpas. E a partir do instante em que você tem esse momento para discutir as regras com alguns pontos de condutas vedadas, sobre propaganda eleitoral, sobre as fake news, isso é fundamental para que a gente consiga ter normalidade, ter legitimidade nesse pleito eleitoral. Então, a gente vai ouvir agora o presidente, o deputado Walter Alves, e depois eu vou falar um pouco sobre calendário eleitoral e teremos as palestras de Fábio Sena, a palestra de Leonardo e a palestra de doutor Rafael Campelo. Então, vamos agora ouvir o deputado federal Walter Alves. Bom dia a todos. É uma satisfação, uma alegria participar todos vocês, agradecer ao nosso amigo, advogados competentes, renomados, como o nosso Érico Pereira, advogado Leonardo, advogado Rafael, advogado Fábio, a todos que estão aí nos assistindo, dessa satisfação de a gente poder passar a explicar a todos que estão nos acompanhando esta campanha como vai ser, né? Uma campanha que a gente tem que ter muito cuidado, uma campanha diferente, uma pandemia, em que o MDB, a gente tem aqui a nossa parte, aqui na sede do MDB, a gente estima aí mais ou menos em 47 municípios, o MDB hoje está presente
em Mossoró, em São Gonçalo, em vários. O partido está se organizando, o partido tem conversado frequentemente com todos, no sentido de a gente ter muito cuidado, explicar bem aos nossos pré-candidatos. O partido, braço intelectual, Leonardo, Rafael, Fábio, enfim, a todos que aí estão, tem um braço intelectual que é a Fundação Luiz Guimarães, que tem feito cursos para preparar, para qualificar os jovens que estão querendo se enveredar na vida pública. Parece também cursos de gestão pública, porque a gente sabe que hoje, mais do que nunca, não é só disputar, competir, ganhar. Depois de eleito, são cursos de gestão que têm sido muito... A gente escuta várias referências que com relação à qualificação dos nossos candidatos. E tudo isso, não poderia deixar aqui de ressaltar, de enfatizar, de relembrar, de rememorar, tudo isso com a ajuda para valer do MDB nacional, na figura do PMDB, do general Baleia Rossi. Então, fico muito satisfeito em poder participar, em poder aprender com vocês, que vão passar esses dados, conhecimentos para a gente, para que a gente possa enfrentar a luta democrática que está por vir. Um abraço e muito obrigado a todos por ter aceitado o nosso convite. Então, agradecer a participação do deputado federal Walter Alves, essa importância que o partido tem demonstrado na lisura das eleições, né? na assistência aos candidatos e na importância de respeitar o ordenamento jurídico brasileiro. Mas antes de começar a falar sobre o calendário, algumas datas aqui rapidamente, eu gostaria de passar para vocês que no próximo dia 17, passar um informe para vocês, que no próximo dia 17, nós iremos lançar o manual esquemático das eleições de 2020. Isso aqui é uma obra que vai ser oferecida através de download, será no dia 17, e ela trata sobre todas as partes práticas que se tem com relação ao pleito eleitoral, a partir do registro de candidaturas, a arrecadação e um capítulo exclusivamente sobre condutas vedadas e também sobre o que pode e o que não pode no processo eleitoral. Então, essa parte pragmática que vocês podem ter acesso a partir do download que será feito no site, nós vamos colocar isso no site e vamos lançar isso até como um programa de extensão também da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Quero saudar aqui a todos os alunos que estão agora nos assistindo e vão poder participar dessa palestra que será oferecida por Fábio Sena, por Leonardo, né, e por Rafael. Mas a eleição, ela é algo que é uma festa democrática, uma festa fundamental, uma festa de alegria, uma festa onde você renova e amadurece a sua capacidade de exercício de cidadania. Isso é o significado de eleição. E o Brasil é muito novo com relação a essa participação. É uma das formas, nós temos a iniciativa popular, nós temos o referendo, nós temos 5 formas constitucionais em que o cidadão ele pode participar do processo eleitoral. A eleição é a mais próxima, porque você está, inclusive, numa eleição municipal, onde o vereador, o prefeito, é aquele que está ali, é vizinho, mora na sua comunidade, perto de você. Então, essa forma de participar é uma forma em que você tem que ter, efetivamente, uma responsabilidade com as suas escolhas, uma responsabilidade naquele que é melhor para aquele local que você mora, para a sua comunidade. Você tem que entender que a responsabilidade do voto, ela gera uma consequência de 4 anos se você não levar esse exercício de cidadania a sério. Então, o primeiro aspecto que eu vejo é você conhecer, ter essa possibilidade de saber que existem várias resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. E nessas resoluções nós temos... E o calendário, em algumas datas,
que eu trago aqui para vocês. Por exemplo, a partir do dia 17 de setembro, nós vamos ter a primeira proibição de que emissoras de rádio e de televisão não podem dar tratamento privilegiado a nenhum candidato. O tratamento tem que ser igual. Então, se uma emissora de rádio entrevista um candidato, ela terá que necessariamente entrevistar todos os outros, porque ela é uma concessão. E por ser concessão, ela não pode estar escolhendo, privilegiando. Então, 17 é um dia muito importante para que a gente comece a fiscalizar, a participar de forma ativa do processo eleitoral, examinando as grades das emissoras de televisão. Outro ponto também muito importante que eu acho é que no dia 27 de setembro, ou seja, daqui a quase 17 dias, né? Nós estamos dia 11, 16 dias, nós vamos ter... Érico. Nós vamos... Pois não, deputado. Eu queria só pedir licença um dia agora lá no Oeste, para a convenção do PMDB. Daqui para 4 horas de carro aí. Isso, combinado. Então, agradecer novamente aí. Muito obrigado pela participação. Tá bom? Eu vou ver o escuto lá para ir aprendendo. Um abraço. Combinado. Obrigado. Então, no dia 27 de setembro, vai ser permitido o início da propaganda eleitoral. Então, a propaganda, né, eleitoral, ela poderá ser, inclusive na internet, ela vai poder ser utilizada. Né? Os partidos podem funcionar de 8 às 22. Deixa eu ter o microfone aberto, né? Tem que avisar aí a ele para... Pronto. Obrigado, Rafael. Então, você tem de 8 às 22, os partidos podem utilizar som. Você veja essa questão pragmática, como ela é importante, né? Você ter dentro esse calendário eleitoral, que é uma das resoluções do TSE. Você pode, inclusive, a partir do dia 27, realizar comícios. Os comícios vão começar a ser realizados a partir do dia 27. Não sei se nesse período, e com essa peculiaridade da pandemia que nós estamos vivendo, se realmente as eleições não serão todas elas de forma virtual, né? Você vai ter muito pouco contato, ou pelo menos você vai diminuir os contatos, até em respeito à saúde, em respeito às vidas humanas, e você vai passar a ter uma campanha mais virtual. Isso vai fazer com que as caminhadas, as carreatas, haverá muito mais carreata do que caminhada, você vai ter uma eleição diferente. Acho que é a partir desse instante que você passa, então, a compreender o que seria esse processo eleitoral. Uma outra data também que eu acho importante é que no dia 26 de outubro haverá o julgamento de todos os registros. Então, você saberá definitivamente quem será candidato, quem irá participar e quem não irá, porque a Justiça Eleitoral terá que estar com esses registros todos julgados. E aí, o dia 14, que é véspera da eleição, a eleição vai ocorrer no dia 15, no dia 14 é o fim da propaganda eleitoral. Ou seja, a partir daí você não pode mais fazer propaganda, com uma única exceção, que a propaganda que tiver na internet, não precisa você retirar essa propaganda do ar. Ela poderá ficar no dia 15 com essa propaganda veiculando lá, desde que você não poste nada de novo. Então, o processo eleitoral, ele é algo em que você trabalha sempre com datas e com acontecimentos. E você não pode errar. Se você erra, ou aquele que errar mais, vai estar sempre fadado a ter uma possibilidade maior de insucesso nas eleições. Então, você compreender as resoluções e você compreender, sobretudo, o calendário eleitoral, ele é fundamental para qualquer candidato, né? Para qualquer candidato, ele tem de uma importância muito grande. E o grande conselho que se dá não é só no aspecto jurídico. O conselho que se dá é que você tenha bons contadores. O candidato, ele precisa ter uma contabilidade funcionando, ele precisa ter um jurídico funcionando e ele precisa ter as redes sociais dele muito ativas. Porque essa eleição, por ser uma eleição peculiar, ela precisa de uma atividade muito forte. Por exemplo, há uma discussão se é possível fazer live
antes do dia 17 de setembro, que é o dia da permissão de propaganda, e isso fica uma insegurança jurídica muito grande, e o TSE disse, olha, você pode fazer qualquer live, desde que não tenha animação. Você pode fazer qualquer live, desde que não seja um comício, né? Que você não bote cantor na sua live, que você não faça nenhum tipo de extrapolamento no sentido da mensagem que você precisa dar. Então, a internet ela pode ser feita hoje. Você pode fazer quantas lives você quiser fazer hoje. Você pode discutir acontecimentos que seja jornalístico, seja político. Se você é da situação, se aquele agente público é da situação, ele vai falar das ações que ele está fazendo. Afinal, a administração ela não para. Então, essa peculiaridade, diante dessa peculiaridade, que nós vamos começar a ter esse desdobramento, essa importância das eleições para que você participe. Eu digo muito o seguinte, essa festa democrática exige de cada um de nós uma participação efetiva nesse processo eleitoral. E aí, se você não dá importância a essa sua participação, de escolher bem, você vai estar fadado a ser governado pelos próximos 4 anos por maus políticos. E nós precisamos ter bons políticos, nós precisamos analisar e verificar, inclusive, essa renovação que está existindo na política brasileira diante de tantos acontecimentos. Então, é essa mensagem inicial que eu gostaria de dar, agradecendo a presença dos advogados eleitoralistas Rafael Campeiro, Leonardo Paletó e Fábio Sena, e espero que todos vocês que estão nos assistindo diminuam, digamos assim, as dúvidas. Esse não será o primeiro nem o último, nós vamos fazer outros. Dia 17, como eu disse, teremos o lançamento do Manual das Eleições, com questões práticas, com questões pragmáticas, que vai ser um manual virtual, não é? Um manual eletrônico que você pode baixar, e lá nós vamos fazer uma outra apresentação no dia 17, exclusivamente com os temas que constam daquele manual, para quem se interessa e para quem precisa conhecer as regras mínimas do direito eleitoral. Eu agradeço demais o convite de poder participar junto com pessoas tão ilustres, tão capacitadas, e poder transferir um pouco do conhecimento de cada um de vocês para a turma de prática de direito eleitoral da UFRN, que são alunos que estão para se formar, alunos que estão nessa dificuldade de assistir a aula de forma virtual. Nós sentimos esse distanciamento, mexe com qualquer professor, mas vamos tentar diminuir, trazendo pessoas capacitadas para passar informações para eles e para que eles possam poder aproveitar o máximo desse dia de hoje e dizer a cada um de vocês e aos alunos da UFRN que sintam-se todos abraçados nessa felicidade que eu tenho de voltar a ter contato com todos vocês. Obrigado. Doutor Fábio. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar participando aqui juntamente com o doutor Eric, o doutor Rafael e o doutor Leonardo, né? O deputado Walter, que teve que se ausentar aí, porque vai para uma convenção, né? E como o doutor Eric já mencionou anteriormente, nós vamos falar um pouco sobre essa questão da propaganda eleitoral, né? Nós sabemos que a emenda constitucional 107 agora alterou as datas do calendário eleitoral, né? E nós temos aí agora, estamos em pleno período das convenções partidárias, né? Que vão até o dia 16 de setembro agora, quarta-feira, né? E tem muitos partidos, muitos candidatos, pré-candidatos, né? Aí concorrendo, cadeira de prefeito, de vereadores, né? E a propaganda, ela não se resume só à campanha em si, né? Existe a propaganda da pré-candidatura, que na realidade seria aquela exposição dos candidatos, dos pré-candidatos, né? Onde eles iriam utilizar suas redes sociais, como estão sendo ainda utilizados bastante, né? Para expor seus projetos, suas ideias, né? Como também a propaganda intrapartidária, que é aquela propaganda das convenções, onde todos os convencionais vão se apresentar aos seus pares, né, para
serem escolhidos, terem seus nomes escolhidos para concorrer às cadeiras de prefeito, vice-prefeito e vereadores, né? Essa eleição, agora, a questão da campanha eleitoral em si, como a gente conhecia, os comícios, as carreatas, as passeatas, né? Isso tem sido muito questionado por alguns pré-candidatos e futuros candidatos. Eu acredito que não vai acontecer da forma como nós estávamos acostumados, né, a ter aquela aglomeração, até por razão da Covid, né, 19. A aglomeração das pessoas vão ser, né, proibidas em razão de... Aí cada município, cada estado vai especificar, né, as diretrizes sanitárias de como, né, cada evento desse deve acontecer. Mas, assim, de antemão, esses eventos não estão proibidos, né? E com relação a esse período agora de pré-candidatura, né, de registro de candidatura, as convenções propriamente ditas, os pré-candidatos eles podem fazer, né, a sua propaganda, né, voltada à escolha dos seus nomes, né, para que eles sejam candidatos nas eleições. O que é que acontece? Essas convenções elas vão poder ser feitas de forma virtuais, né? Quem escolher fazer elas de forma virtuais vão poder fazer elas de forma virtuais, como também pode ser feita de forma presencial. E uma coisa que muitas pessoas têm me perguntado é a respeito, doutor Fábio, eu posso, né, transmitir a convenção pelo Facebook, não há restrição, né, das convenções serem transmitidas pelo Facebook ou pelo Instagram, não tem problema nenhum, desde que não tenha pedido de voto. As pessoas têm que se lembrar que o pedido de voto nessa fase, antes do dia da propaganda em si, antes do dia 27 de setembro, né, isso aí está proibido. Então é bom que os pré-candidatos, os futuros candidatos fiquem atentos a essa questão. Então nós temos a propaganda eleitoral propriamente dita, né, iniciando no dia 27 de setembro, as propagandas no rádio e na TV a partir do dia 9 de outubro até o dia 12 de novembro. E com relação à propaganda, a propaganda vai ser normal. O que alteração que permanece, né, a vedação é com relação àqueles carros de som, as baratinhas que não vão poder circular, está circulando, salvo se for de um evento, o candidato estiver participando, se for ter um comício, se for ter uma passeata, uma carreata, esse carro de som pode estar, né, disponibilizado nesses locais. Respeitando, tem que se lembrar de respeitar a questão da sonorização, né, da potência desses carros de som, né? É proibido o uso de showmícios, outdoors, então tudo que já era proibido na campanha anterior permanece proibido nessa campanha de agora. Com relação à distribuição da propaganda, né, os candidatos eles podem fazer a distribuição das suas propagandas, panfletos, né, ter aquelas bandeiras, aquele pessoal, né, sempre tem num sinal, no cruzamento, na rua, desde que respeitado, né, os horários das 8 da manhã às 10 da noite, certo? E a distribuição de panfletos também está permitido. Lembrando que é importante evitar aquele derramamento de jogar o material publicitário nas vias públicas, né, de estar sujando essas vias públicas, principalmente na frente dos locais de votação, né, das escolas, dos prédios públicos. Então, pessoal, é bom estar, né, atento a tomar esses cuidados, principalmente os futuros candidatos, que eles podem vir a sofrer alguma penalidade com relação a isso. E com relação à propaganda antecipada ou a propaganda extemporânea, também é outro ponto que a Justiça, né, já está aplicando aí algumas penalidades. Nós temos visto muitos candidatos, né, tendo aplicado contra si multas, né, essas multas variam, né, de 5 a 25 mil reais. Então, é um ponto também que tem que se observar, segurar. Dia 27 está próximo, né? Eu sei que a euforia toma conta desse momento, mas a gente tem que, né, respeitar a legislação para evitar
maiores problemas, né, no futuro. Então, pessoal, é isso. A questão da propaganda em si, ela começa no dia 27, né, e vai até a véspera da eleição. Os eleitores que quiserem votar, né, com a camisa da cor do seu candidato, da cor do seu partido, não tem problema, a manifestação individual, né, é permitido. Tem que se observar a questão da pintura, né? Muita gente pintava os muros das casas. Essa questão dessa pintura já estava proibida nas campanhas anteriores e permanecem agora, né? A gente só vai poder ter o adesivo, né, naquele formato de 0,5 metro, pregado, evitar a justa posição, né, colar um adesivo desse, um do lado do outro, um em cima, um embaixo, para dar o efeito, aquele efeito outdoor. Isso também está proibido. Essa propaganda, ela vai ter que ser voluntária, né? Ela não pode ser paga, o candidato não pode pagar porque a pessoa afixe a foto, ou a imagem dele em suas casas, né? Isso aí tem que ser uma coisa que tem que ficar bem clara para, né, se evitar tanto um prejuízo ao candidato, né, como também quem vier a pregar esse adesivo possa sofrer alguma sanção. Com relação aos adesivos em carros, né, os adesivos em carros está permitido aquele que é no vidro traseiro do carro, pode ser colocado aquele adesivo perfurado no vidro traseiro do carro, respeitando. Algumas pessoas têm perguntado: doutor, eu posso colar um adesivo na minha moto, eu sou mototáxi? Então, os bens públicos, né, e os veículos que possuem concessão pública, eles não podem, né, serem usados para ser colados propaganda nele. Então, assim, você que tem aí um mototáxi ou um alternativo, um táxi, né, vamos evitar colar propaganda eleitoral nesses veículos, certo, pessoal? Então, assim, no mais, é isso. Eu desejo uma boa eleição a todos, né? Qualquer dúvida, estamos à disposição aí no chat para responder alguma pergunta, alguma eventual pergunta, alguma dúvida que possa ter ficado. E um grande abraço a todos e uma boa campanha a todos, né? Doutor Leonardo, doutor Rafael, um abraço. Bom dia a todos, né? Primeiro eu gostaria de saudar aqui doutor Eric, doutor Fábio Sena, doutor Leonardo, o deputado, né, que teve que se ausentar nessa loucura aí que é uma campanha eleitoral, como o doutor Eric costuma dizer. Campanha eleitoral é como se fosse um trem, né? No início está tudo organizadozinho, mas quando ele começa a andar, não tem mais quem pare, né? Então, essa loucura, vamos dizer assim. Dando continuidade a essa palestra, né, e fiquei encarregado de discorrer um pouco sobre essa questão das fake news. Eu trouxe aqui uns slides, né, eu vou pedir licença aqui ao pessoal para compartilhar aqui a minha janela, né, com os slides para ilustrar um pouco dessa temática, né. Bem, a questão das fake news, assim, o que é fake news? Eu acho que esse é o principal norte para a gente compreender a temática, né? A gente conceituar esse tema, acho que é a forma mais fácil de a gente entender. As fake news, eu trouxe aqui um conceito mais fácil, mais simples. Ela, na verdade, é um termo novo, ou seja, ela é utilizada para se referir a notícias que são fabricadas, né? E também, além dessa fabricação dessas notícias, elas são deliberadamente utilizadas e propagadas para desinformar, para criar boatos via jornal impresso, TV, rádio, ou por meio da internet, né? Que a internet, querendo ou não, ela é o meio mais utilizado para a disseminação dessas fake news, até porque as fake news, elas compreendem um conceito por trás, que é exatamente o do anonimato, né? Quem compartilha fake news, ele não quer que o objeto dessas fake news, o adversário dele, ele tenha conhecimento que ele é o responsável, né?
Mas as fake news, em que pese ela ser um termo novo, eu digo muito que, assim, foi só uma conceituação que foi dada, porque eu acho que essa propagação de notícias falsas, ela existe, eu acho que se confunde até com a criação da humanidade, né? Porque eu acho que o ser humano, ele tem muito esse aspecto da fofoca, por ser também um ser muito sociável, né? Ele tem muito esse aspecto de conversar, de espalhar fofocas e tal. Então, assim, as fake news, na realidade, elas meio que só que conceituaram algo que eu acho que existe há muito tempo na humanidade, né? E eu acho que também pela importância que elas ganharam, né, a partir das eleições de 2018, né, com alguns escândalos que a gente está vendo aí que surgiram nas eleições a nível federal, eu acho que foi o start, vamos dizer assim, para a Justiça Eleitoral perceber a importância que esse tema tem e como ele deve ser tratado com seriedade. Então, assim, são vários os tipos de fake news, né? Mas eu trouxe aqui 7 tipos que eu acho que são os mais importantes de a gente compreender. Opa. Só um instantinho aqui, pessoal, que deu um probleminha aqui rápido. Então, eu trouxe aqui esses 7 tipos de fake news, né? Que o primeiro é a sátira ou a paródia, né? Onde não há essa intenção de fazer o mal, mas ele tem um potencial de enganar as pessoas. E assim, a sátira ou a paródia, em que pese boa parte da doutrina conceituar como fake news, mas na realidade, assim, no âmbito da justiça eleitoral, a gente encontra uma certa permissividade quanto a essa questão da sátira ou da paródia, né? O próprio Supremo também já tem decisões nesse sentido, que é possível, até porque pelas eleições envolverem pessoas públicas, né? Porque a partir do momento que você entra numa disputa política, né? Você se torna uma pessoa pública. Então você está sujeito a esse tipo de sátira, de paródia, né? É algo que é um ônus, vamos dizer assim, dessa proposta, né, que você tem de se candidatar. A falsa conexão é quando as manchetes, né, os visuais da legenda, eles não dão suporte ao conteúdo. Ou seja, eles fazem uso de um grande déficit que tem aqui principalmente aqui no Brasil, que eu acho que tendo em vista a celeridade das relações sociais e as pessoas hoje em dia tendo em vista a grande quantidade de informações a que elas estão sujeitas diariamente, elas não têm tempo de ler o conteúdo em si das notícias. Então você coloca lá em cima no título algo que chama a atenção, com meios que eu vou explorar um pouco mais à frente, mas quando você vai ler a notícia em si, essa notícia não corresponde ao que o título fala. Então muitas vezes a pessoa lê o título e sai divulgando. Então, o produtor dessas fake news, ele faz uso desse déficit, vamos dizer assim, para a disseminação desse conteúdo. O conteúdo enganoso, né, é quando há uma má utilização da informação para moldar um problema ou um indivíduo, você distorce aquela informação, em que pese ela ter um conteúdo em si verídico, né, mas você faz uma distorção, às vezes com um jogo de palavras, uma argumentação, exatamente para introduzir algo que não corresponde à verdade e moldar um problema para uma pessoa. O conteúdo falso, né, que é quando o verdadeiro conteúdo ele é compartilhado, mas em que pese o verdadeiro conteúdo ser compartilhado, são enxertadas algumas informações falsas nesse conteúdo. Ou seja, não é que ele não é todo falso, mas ele tem algumas informações verdadeiras, mas as informações falsas, elas adentram ali exatamente para dar um destaque maior naquela notícia, quando, na verdade, realmente o que o produtor o criminoso, na realidade, que fez aquelas fake news, o que ele de fato queria é que o leitor ele tivesse atenção àquelas informações falsas. Aquele conteúdo verdadeiro nada mais é uma forma que ele utiliza para chamar a atenção e dar uma aparência de legalidade e de verdade naquela notícia. É quando, na realidade, o conteúdo em si ele é falso, mas o que é que acontece? São utilizadas fontes que são consideradas fontes verdadeiras. Ou seja,
Fontes verdadeiras no sentido que eu quero dizer, você joga aquele conteúdo, você diz que a fonte dele é a Folha de São Paulo, é o Estadão, é o Globo, quando na verdade não é. Ou seja, você distorce aquela fonte, você diz que tem uma fonte que tem assim muito renome, mas na verdade aquele conteúdo ele não foi pensado daquela fonte, aquele meio de comunicação que ele é consagrado, ele é utilizado tão somente para dar uma maior credibilidade à notícia. E as manipulações de conteúdo, né, que é quando a informação genuína ou as imagens são manipuladas para enganar o leitor. Aí eu trouxe aqui um pouco da história das fake news. Eu acho que tendo em vista o público, né, para quem a gente está apresentando, eu vou passar esse ponto, até porque assim, eu digo muito, eu trouxe essa história aqui, acho que é quando esse tema ele começou a ter um pouco mais de atenção, mas as fake news elas existem há muito mais tempo do que isso aqui que eu trouxe, né? Foi realizada no ano de 2016 foi realizado um estudo com 2.525 americanos nas eleições dos Estados Unidos, né? E esse estudo foi muito interessante porque o que é que acontece? Nesse estudo foi verificado que mais de 1/4 de todas as pessoas entrevistadas, elas visitaram algum site que continha fake news política. Daí para vocês verem a dimensão que as fake news elas possuem. Ou seja, de todo mundo que visitou o site, mais de um quarto dessas pessoas, eles tiveram acesso a esse conteúdo falso. E de todos os artigos políticos que foram publicados durante as eleições, 2,6% consistiam em conteúdos decorrentes de fake news. Outra coisa que também foi muito importante dentro dessa pesquisa é que também mais de um quarto, 25,3% dessas pessoas visitaram fact-checkings pelo menos uma vez. O que são os fact-checkings? Fact-checkings, na realidade, são sites que eles, a função principal deles é exatamente fazer essa checagem se aquele conteúdo publicado naquele veículo, ele de fato corresponde à verdade. Sendo que o mais estarrecedor desse dado é que, em que pese apenas 1/4 terem realizado esse fact-checking, 50% acham importante. Ou seja, você acha 50% dos entrevistados já acham importante você fazer essa checagem, mas apenas 1/4 dessas pessoas e metade dos que acham que é importante, eles de fato fazem essa checagem. Mas o mais estarrecedor é que nenhuma dessas pessoas que realizou essa checagem, ela acreditou no que foi desmentido. Ou seja, o que é que acontece? Isso é muito explicado pela psicologia, que existe um termo que é utilizado na psicologia, que chama o viés de confirmação, que você, quando você vai ler uma notícia, vai pesquisar, em regra, você já tem uma convicção pessoal daquele tema que você está discutindo. Então, pelo fato de você ter essa convicção pessoal do que você convicção pessoal do tema que você está tratando, você muitas vezes você lê aquela notícia já enviesado, ou seja, aquela notícia, se ela discordar do seu ponto de vista, você tende a desprezá-la. E aquela notícia, quando ela vem a confirmar algo que você já tinha preconcebido dentro de você, você acredita muito, embora às vezes seja fake news. Daí a importância de você, quando você está lendo, e eu falo isso não só do ponto de vista eleitoral, mas do ponto de vista como um todo, como cidadão, quando você está lendo alguma notícia, você se despide dos seus preconceitos, né? Você ir com mente aberta para aquilo que você tá lendo. E aqui eu trouxe algumas formas de identificar as fake news. Isso foi um encarte que a Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias ela realizou. E nesse encarte, né, tem algumas formas bastante interessantes de você identificar essas fake news. A primeira é considerar a fonte da informação. É o primeiro start, vamos dizer assim, para você realmente saber se aquela notícia consiste ou não em fake news. Que é exatamente se for um site consagrado, entendeu? Você já vai ler aquela informação com um pouco mais de credibilidade, né? E também é muito importante você fazer um background daquele site, você saber qual é o viés dele, se ele tem um viés mais de direita ou mais de esquerda, que é exatamente para identificar
o viés daquela notícia, para você já saber se ela já tem algum componente de fake news. Outra coisa muito importante é ler além do título, aquilo que eu falei, muitas vezes o título ele não corresponde à notícia. Então é muito importante que você vá além do título. O título, na realidade, é uma tática, vamos dizer assim, mas até do ponto de vista positivo, quando é utilizado da forma correta, para chamar a atenção do leitor. Mas é importante que você não se atenha só ao título, você tem que ler realmente o conteúdo da reportagem. Checar os autores, você saber se aquele autor daquela notícia, se ele é renomado, se ele tem uma fama de publicar fake news ou não. Fazer uma procura das fontes de apoio, ou seja, você checar em outras fontes se realmente aquele conteúdo ele é verdadeiro. Porque muitas vezes, em que pese a celeridade das relações sociais, bem como também do jornalismo, há a publicação em um site que teve aquela exclusividade. Mas os grandes sites, tendo conhecimento daquela notícia, eles vão checar. E se realmente ela for verdade, vai haver essa replicação. Então, por isso que é importante você não acreditar em uma única fonte de informação, você fazer uma checagem em outros locais. Você vê também a data da publicação, para saber se essa publicação está no contexto correto. Você questionar se é ou não uma piada. Ou seja, isso vai muito daquilo que eu falei. Você sempre tem que partir de um viés daquela notícia, que aquela notícia é inverídica. Eu, quando estou lendo, parto muito dessa premissa. E a partir do momento que eu vou lendo, é que realmente essa minha primeira premissa ela vai sendo desconstruída. Por isso que é muito importante você questionar. Você, quando lê a notícia, você lê ela com um senso muito crítico, principalmente no momento que a gente vive. E outra coisa que também é muito importante, que isso eu já até dei uma pincelada, é você revisar seus preconceitos. Quando você lê uma notícia, você tem que ir muito desarmado, como eu digo. Você não pode ir para aquela notícia, às vezes você tem um viés de esquerda, um viés de direita, um viés de centro, um viés progressista, enfim. E você já lê aquela notícia com esse background enviesado, vamos dizer assim. Então, por isso que é muito importante você se despir dos seus preconceitos e você fazer uma análise imparcial daquela notícia. Inclusive, eu acho que isso está muito faltando. Acho que nesse momento em que a gente vive, nessa dualidade que a gente vive, eu acho que está faltando muito isso das pessoas, elas se despirem dos preconceitos ao ler uma notícia. Porque você encontra muitas notícias, às vezes um site de esquerda, mas você encontra uma notícia que é muito importante, às vezes um site de direita, você encontra uma notícia que é muito importante. Então, daí essa importância de você se despir desses preconceitos. E outra forma importante é você consultar especialistas no assunto, né? Consultar estudos científicos sobre aquilo, consultar outras formas de você identificar se aquele conteúdo é ou não uma fake news. Outras características das fake news. A URL. Muitos sites com essas notícias manipuladas, eles imitam veículos de imprensa que são reconhecidos. Ou seja, eles utilizam uma URL semelhante a veículos de imprensa de renome para exatamente dar a entender que aquela notícia é verídica. Eles utilizam essa fama para dar uma credibilidade à notícia. O título, que eu já tratei aqui, a questão de você utilizar, às vezes, uma formatação, que é o ponto seguinte, uma formatação que chama a atenção, você fazer uso de um jogo de palavras que chama a atenção das pessoas. Então, muitas vezes, esse título ele é utilizado para disseminar fake news. E a data, né? Que é muito comum colocar datas que não têm sentido ou relação com a notícia em si que está sendo divulgada. E a foto, que eu não abordei ainda, o que é que acontece? A gente viu isso muito agora na pandemia, que muitas vezes eram utilizadas fotos que não correspondiam àquele fato jornalístico que estava sendo tratado. Daí a importância de você checar se realmente aquela foto corresponde à verdade, porque muitas vezes eles pegam fotos utilizadas em um contexto completamente diferente do que está se propondo para a disseminação daquela notícia, porque aquela foto tem um componente muito chamativo. E eu trouxe aqui a questão agora da preocupação dos tribunais eleitorais. Lá em 2016, né, nas eleições americanas, a gente teve uma noção do impacto que essas fake news elas podem trazer, né? E os tribunais aqui no Brasil, eles começaram a partir de um pouco antes de 2018, mas com mais afinco a partir de 2018, a se preocupar com essa questão da disseminação das fake news, né? Com a proliferação das fake news. Até porque
as fake news ela tem um potencial gigantesco de influenciar nas eleições. Ou seja, elas têm um potencial gigantesco a desconstruir o cerne das eleições, que é exatamente a vontade do eleitor. Exatamente por isso, nesse aspecto, foi criada essa Lei 13.834, que ela é uma inovação porque ela vai ser aplicada pela primeira vez nas eleições agora de 2020, que exatamente tipificou o crime de denunciação caluniosa com a finalidade eleitoral e também dispôs sobre a responsabilização daquele que divulga ou propala, então, uma notícia inverídica. E tamanha a importância que não só o Poder Judiciário, mas que também o Congresso ele deu a essa abordagem, que ele trouxe uma pena de reclusão de 2 a 8 anos, que dentro do contexto dos crimes eleitorais é uma pena que é muito, muito alta para o contexto eleitoral. Daí que você vê a importância que o combate às fake news ele tem. Também foi implementado no âmbito da Justiça Eleitoral, né, um programa de enfrentamento à desinformação, que exatamente o foco dele é agora as eleições de 2020. E, por fim, também foi incluído em 2019 foi realizado um seminário internacional pelo TSE na gestão da ministra Rosa Weber, que era então presidente, exatamente com foco nas fake news, com especialistas tanto nacionais como internacionais, onde exatamente eles buscavam entender o que é esse fenômeno das fake news e as melhores formas de combatê-lo. Aqui eu trouxe um vídeo que demonstra um pouco dessa preocupação do TSE, de tribunais eleitorais, mas eu vou pular para não me alongar muito. E adentrando agora um pouco no papel do advogado no combate a essas fake news. O advogado, junto com o Ministério Público Eleitoral, ele, no meu entender, são os principais atores no combate a essas fake news. Por quê? Porque é exatamente através do advogado e do Ministério Público que a gente leva essa notícia da prática dessa irregularidade ao Poder Judiciário. E justamente o advogado, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, a atuação dele, ele tem que atuar desde onde foi cometido o ilícito até a efetiva remoção. Porque muitas vezes o candidato ele fica focado em responsabilizar o autor daquelas fake news. Mas, assim, o mais importante, no meu entender, não é você responsabilizar o autor, lógico que é muito importante isso aí, mas o mais importante é você focar em remover aquele conteúdo. Porque quando você coloca um conteúdo desse na internet, você tem um potencial gigantesco de influenciar no eleitorado, né? Tanto é que isso pode influenciar de forma central nas eleições. Daí a importância de você combater a remoção em si. E acho que todo mundo está me ouvindo e me compreendendo, né? Porque como eu estou aqui fazendo a apresentação, eu não vejo com o pessoal que eu estou interagindo. Se alguém puder só confirmar se tá tudo ok, está todo mundo me ouvindo. Doutor Leonardo aí, doutor Fábio. Tá sim, doutor Rafael. Tranquilo, tá muito claro. Pode continuar. Então vamos lá, eu fico mais tranquilo. Tá muito bem, amigo, viu? Tudo tranquilo. Obrigado, doutor Fábio. Então, assim, as notícias falsas, elas podem ou não configurar crimes, daí a importância de um bom advogado, né? Dele fazer uma construção teórica e prática em si, para aquilo ali configurar as fake news. E também ele fazer uma certa filtragem, né? Porque nem tudo configura fake news. Eu sei que, como é uma palavra da moda, todo mundo tende a utilizar isso, todo fato configurar fake news, mas na prática a gente sabe que tem que ser realizada essa filtragem. Por exemplo, aquele caso que eu falei lá no início de sátira ou paródia, que não configura fake news. Aí uma ação eficaz e oportuna, né, que minimiza os estragos, daí a importância de você agir o quanto mais célere possível, tendo em vista que quanto mais isso ficar nas redes sociais, maior é o alcance e o potencial lesivo, né? Até porque as redes sociais, como eu falei, ela é um ambiente que é muito propício à disseminação dessas fake news, né? E também é muito importante a gente ter em mente que o que é que acontece para as redes sociais, em que pese elas não admitirem, mas essa propagação de fake news acaba gerando
é muito dinheiro, né? Porque como a maioria dessas mídias, elas tendem a trabalhar com anúncios, quanto mais uma notícia ela chama a atenção, mais ela pode ganhar com a inclusão de anúncio naquele contexto. Então a gente tem que ter muito essa premissa que às vezes a gente enfrenta uma certa resistência dessas empresas que são donas de redes sociais, exatamente pelo fato de elas ganharem muito dinheiro com isso, né? Hoje em dia eu acho que elas estão mais atentas a isso, mas acho que mais pelo fato de que elas viram que elas estavam prejudicando muito a imagem e os negócios dela pela propaganda negativa que a divulgação de fake news estava gerando. E a remoção do conteúdo em si? Bem, a remoção do conteúdo é algo que é muito complicado de ser realizado, não é impossível. Hoje em dia, diversas plataformas, a gente já até obteve sucesso com remoção do conteúdo de Facebook, de YouTube, desindexação de links no âmbito do Google, mas é algo assim que é muito complicado de se fazer. Primeiro porque o recebimento desse conteúdo, às vezes, não passa pelo provedor em si. Então, fica difícil de você controlar esse conteúdo. Segundo, é que muitas vezes o Poder Judiciário ele não tem a mesma celeridade que as relações no âmbito das redes sociais elas se desenvolvem. Ou seja, fica muito complicado para o Poder Judiciário ele remover esse conteúdo com a mesma celeridade que eles são incluídos. Daí a importância da exigência do MLT, que é um Tratado de Assistência Jurídica Mútua, que é para um acordo que é realizado entre empresas, entre o Poder Judiciário, exatamente para facilitar a remoção desse conteúdo. Outro entrave também muito grande à disseminação dessas fake news é porque muitas vezes são utilizados bots e pessoas que não residem no país. E muitas vezes a própria empresa que detém a rede social onde essa informação falsa ela é publicada, ela não tem o controle disso e ela reside também fora do país. Ou seja, ela não tem nenhum representante aqui no Brasil, o que dificulta ainda mais até a própria citação dessa empresa para integrar um polo passivo no âmbito de uma ação judicial. Então, assim, aí aqui vai muito do que eu falei, né? Que é importante para o advogado nesse contexto, ele não só individualizar o autor em si, mas ele utilizar formas para minimizar o risco dessas fake news elas serem publicadas em outros veículos. Ou seja, daí a importância da celeridade na remoção em si do conteúdo. Eu acho que é o primeiro passo. Você tem que combater, primeiro, a existência do conteúdo em si, e a partir do momento que ele é removido, aí sim você pode focar seus esforços em individualizar o autor e responsabilizá-lo criminalmente ou, do ponto de vista eleitoral, também imputando a ele uma pena de multa e responsabilizar ele próprio em si pelo conteúdo. Porque a forma mais célere de remover esse conteúdo é você atacar diretamente o site, porque ele dispõe de mais meios eficazes para remover esse conteúdo. E muitas vezes ele também dispõe de uma boa vontade que o indivíduo, às vezes, que praticou as fake news e disseminou elas, ele não possui. Aí aqui eu trouxe algumas formas, né, de atuação. Eu vou dar uma resumida, né, para também não ficar muito extenso, porque eu acho que eu já falei demais. O primeiro passo, né, para combater é você identificar o provedor, né, o Facebook, Twitter, YouTube, Google, WhatsApp, o local onde essas fake news elas foram publicadas, né. E aí você tendo essa identificação, é muito importante também você citar esse provedor. Por quê? Porque esse provedor, muitas vezes, eles podem guardar informações que futuramente vão servir para identificar o usuário e preservar esses dados antes que o usuário ele apague esse conteúdo da internet. E também essas plataformas, muitas vezes, no WhatsApp é bem mais complicado, mas no YouTube, no Twitter, no Facebook, o próprio provedor ele pode realizar a remoção desse conteúdo. Ou seja, você remove logo o conteúdo com a celeridade que é necessária e você preserva alguns dados que futuramente vão ser necessários para identificar e responsabilizar o autor. Um passo também muito importante é a identificação da URL, do ID e do IP desse criminoso, né, que compartilhou esse conteúdo falso. Que isso pode ser realizado
mediante a identificação do Facebook, Twitter, YouTube, Google e etc., você localiza muitas vezes o provedor de internet dele, ou seja, se é a Vivo, a Cabo Telecom, a NET, enfim. E a partir do momento que você identifica essa empresa, a empresa ela pode vir a informar os dados da localidade física de onde partiu essa notícia. O que realmente vai facilitar demais de você tentar a responsabilização, tanto do ponto de vista criminal como eleitoral. E tudo isso é feito com base no Marco Civil da Internet, né, que foi uma importante legislação que foi criada eu acho que para organizar um pouco mais a internet, né? Porque a internet ela estava ficando um pouco conturbada demais, então há necessidade de um regramento para impor determinadas regras e desconstruir aquela imagem que muitas pessoas têm que a internet é uma terra sem lei, né? E aqui eu trouxe outras formas, né, do advogado atuar, que é por meio do Marco Civil da Internet, que eu já falei, e também do ponto de vista criminal, né? E tamanha a gravidade que as fake news possuem, isso pode causar até mesmo uma medida de busca e apreensão no endereço do disseminador dessas fake news. E um grande entrave também é essa questão das nuvens, né? Porque muitas vezes as informações elas são arquivadas na nuvem. E o pior é que as nuvens, muitas vezes, elas são localizadas em provedores fora do país. Porque a gente tem muito essa noção, é localizado nas nuvens, mas algo físico. Tem um provedor. Então, esse provedor, muitas vezes, ele é localizado fora do país, o que dificulta ainda mais esse combate à utilização das fake news. Aqui, assim, eu vou dar uma pulada, porque fala muito dessa questão da busca e apreensão, da investigação do âmbito civil, né, que pode localizar o IP do infrator, que esse IP é muito importante, porque o IP nada mais é do que o endereço virtual, da identificação virtual daquele infrator. E aqui, assim, eu já estou finalizando, né, que eu acho que fake news, como eu disse, é algo que existe há muito tempo. Quem não recebeu esse tipo de fake news aqui, que diz que se você escolher apenas o presidente e votar em branco por outros cargos, seu voto é anulado, ou aquela fake news que diz que toda eleição ela surge, que se mais da metade da população, do eleitorado, na realidade, anular seu voto, as eleições são anuladas. Tudo isso são fake news. Mas o que é que acontece? O poder de disseminação é muito aquele que as pessoas dizem, né? Uma verdade, quando ela é dita muitas vezes, ela se torna... Perdão, uma mentira, quando ela é dita muitas vezes, ela se torna uma verdade. Então, assim, por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande em combater essas fake news, que elas tendem a influenciar demais no poder eleitoral. E aqui eu vou pular, porque é um pouco do que eu já abordei. E, assim, só tenho concluindo já, agradecer a oportunidade que o deputado Walter e o MDB me deu, né, de explorar esse tema, que é um tema muito atual e interessante, e dizer que eu estou à disposição aí de todos vocês. Muito obrigado. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Primeiramente, saudar os meus colegas que se anteciparam a mim, fizeram brilhantes explanações, especialmente o Dr. Rafael, agora com belíssimos slides, trazendo a questão da fake news, assim, maiores detalhes, uma verdadeira aula para a gente. E me chamo Leonardo, né, já está aqui especificado, Leonardo Paletó. Alguns de vocês, certamente, a gente já trabalhou em outras campanhas, sei que já tem um avançado da hora, então vou tentar resumir bastante a parte que me compete, que é justamente a parte de condutas vedadas. E é uma parte, assim, que muitos de vocês podem dizer, mas eu não sou gestor público, então por que eu tenho que saber sobre conduta vedada se eu não sou o candidato à reeleição? Pessoal, é muito importante que a gente compreenda, porque pode ser que, porque você está sabendo sobre condutas vedadas, você consiga justamente atacar o seu adversário e você consiga, nessas eleições, pegar alguma peculiaridade que vá via caçar o registro de candidatura, já que as condutas vedadas, elas podem gerar a cassação do registro de candidatura ou a cassação do diploma, no caso do candidato já ter sido eleito. Então, é muito importante que a gente tenha consciência do que são essas condutas vedadas. Então, o que são as condutas vedadas? Condutas vedadas, elas estão previstas na Lei das Eleições, na Lei 9.504, no artigo 73, certo? E elas são definidas pela lei como aquelas que realmente podem vir a desequilibrar o pleito. Ou seja, é aquele candidato que ele está, durante a campanha eleitoral, ou na reeleição, ou apoiando algum candidato que está na reeleição,
e ele tem que ter muita atenção para ele não cometer as condutas vedadas. Então, se você é um candidato à reeleição ou você está apoiando alguém da reeleição, é muito importante que você compreenda para não incorrer em erro. E se você não é, certamente você deve estar enfrentando uma oposição que está nessa circunstância. É bom que você saiba para que você possa aplicar isso, caso seja necessário, na sua eleição, certo? Então, as condutas vedadas são os agentes públicos. E quem são os agentes públicos? Para fins da lei eleitoral, qualquer pessoa que exerça, ainda que transitoriamente, certo? Com remuneração ou sem remuneração, que seja nomeada, designada, que esteja exercendo uma atividade pública, ela é um agente público. Então, nisso vai entrar o prefeito, o vereador, o seu secretário, né? Isso vai entrar seus servidores titulares ou não, ou comissionados, certo? Qualquer empregado, até o empregado CLTista mesmo, que não é aquele empregado estatutário, ele também é um agente público, tá? Pessoas que estejam requisitadas a qualquer momento de outras, por exemplo, um servidor do TJ que está requisitado, trabalhando na prefeitura, também é agente público para fim eleitoral. Gestor de negócios públicos, até os estagiários. Então, é muito importante que a gente tenha um controle e que essas regras elas sejam passadas para quem está na administração, para quem atualmente está na administração, para o seu contexto, porque pode ser que alguém querendo ajudar na campanha eleitoral termine prejudicando muito mais. Por quê? Porque essas condutas vedadas, se cometidas, elas também têm um viés da improbidade administrativa, que vai ser apurada na esfera civil, mas aqui a gente está trazendo porque a gente está apurando a questão da conotação eleitoral. Então, é muito importante que a gente tenha elas em mente. Então, resumidamente, Leonardo, quais são as condutas vedadas que a gente tem que ter na cabeça para poder seguir essa eleição? A primeira delas, que está no inciso primeiro, é justamente você ceder em benefício do candidato do partido político bem imóvel ou imóvel. Ou seja, a sede da secretaria, a escola, o hospital, nada disso pode ser cedido durante a campanha eleitoral para a campanha. Reunião de natureza política não pode ser na secretaria. Certo? Reunião de natureza política não pode ser na escola do município. Isso para quem está durante a municipalidade, e se você tem que vistoriar, se você não está exercendo o mandato, o seu adversário. Qual é a exceção? A exceção é justamente a que a gente está vivendo agora, a questão das convenções partidárias. Né? A gente pode fazer a convenção partidária no prédio público, isso não tem nenhum problema, apesar de que agora a maioria das convenções estão sendo na modalidade que o doutor Fábio muito bem falou, a modalidade online. Certo? Mas em sentido, o que essa norma quer dizer é o quê? Você não pode vincular a estrutura da administração, certo? Para disputa eleitoral. Então, essa é a primeira e básica, né? A gente tem que ter em mente. Então, esse é o inciso 1, que fala com relação a isso, e a exceção principal é essa questão mesmo da convenção partidária, certo? As residências oficiais, nos municípios que existem residência oficial, também é uma exceção, certo? Então, se o candidato tem aquela residência oficial ela poderia ser utilizada para as reuniões políticas, no caso em que existe, nos municípios em que existe a residência oficial. Então, inciso 1, os bens imóveis. No inciso 2, é o uso dos materiais e dos serviços públicos, que é bem parecido com o primeiro, mas muda o foco. Ou seja, a sua máquina de xerox, o celular da administração, o carro da administração, certo? Então, nada da administração pode servir para a campanha eleitoral. Então, se você é prefeito e tem um carro oficial, você não vai poder ir para o seu comício no carro oficial, certo? Nem usar do serviço do seu motorista, que é da prefeitura. E às vezes a gente acha que não é nada, mas a gente termina confundindo isso no contexto, e é muito bom que a gente consiga separar. Então, quem está se candidatando à reeleição tem que ter muita atenção, porque seu adversário vai estar observando. E se você está lutando contra alguma chapa, que é da chapa do momento, fique atento para você poder pegar o seu adversário, porque dependendo da gravidade do que for feito, óbvio que vai ser feito um juízo de ponderação com base em razoabilidade e proporcionalidade. Mas, em certos casos, isso pode levar, sim, à cassação, como eu falei no começo. Tá certo? Então, isso não pode ser feito de forma alguma. Inclusive, é até importante que se diga que, assim, eu não falei isso no começo, mas as condutas vedadas, elas passam a valer mesmo nos 3 meses que antecedem o pleito. Então, ou seja, a partir de 15 de agosto, já que as eleições mudaram de data, você já tem que estar atento a essa questão. Ocorre que, nesse caso específico que a gente está falando do uso de materiais, a decisão do TSE, inclusive, dizendo que não importa que seja só nos 3 meses, não. Se for anterior e você vier provando o abuso, até esse abuso anterior ele conta antes dos 3 meses. Por quê? Porque é até uma questão de probidade administrativa, né? Você não pode utilizar nada da máquina pública para fim de administração. E o inciso 3º, nessa tríade, ele traz a questão do quê? Do servidor público. A gente falou do bem imóvel, do bem imóvel, dos serviços, e agora é o servidor. Então é muito importante. O servidor público, durante a época da campanha eleitoral, por mais que ele seja um servidor da administração pública e que ele esteja apoiando a situação, ele não pode trabalhar para a campanha eleitoral na hora do expediente dele.
Então, o inciso terceiro fala justamente sobre isso, sobre você ceder esse servidor público da administração direta ou indireta, tá? Estadual, municipal, para você utilizar ele na campanha eleitoral, certo? Leonardo, e tem exceção? Sim, tem exceção. Se você tiver de férias, se você tiver licenciado, ou se você estiver fora do seu horário de expediente. Então, significa o quê? Você pode trabalhar na campanha eleitoral. Agora, se o expediente ele vai das 8 às 2 da tarde, depois das 2 da tarde eu posso ir para comício, passeata, pedir voto. Isso está tudo autorizado. O que não pode é, durante o serviço público, durante o horário de expediente dele, ele está sendo visto trabalhando na campanha eleitoral. E não achem que não se fiscaliza isso não, porque isso se fiscaliza e traz problemas que são gravíssimos, tá certo? Então é importante a gente falar isso. Os cargos comissionados, eles também estão abrangidos por isso daí, tá certo? Então, muita atenção para a questão dos cargos comissionados, que muitas vezes termina sendo quem mais se engaja na campanha eleitoral, tá certo? Agora, não está proibido o engajamento voluntário, não, gente. Você pode se engajar, você pode trabalhar. O que não pode, realmente, é o horário do expediente, tá certo? Trabalhar tranquilo, tire suas férias. Aproveite esse tempo agora para tirar férias, certo? O inciso 4º, que parece muito também com o que tem no parágrafo 10º, traz a questão da utilização do caráter social, da utilização promocional dessa distribuição de bens e serviços, certo? Então, acho que isso todo mundo a gente tem em mente, que é o quê? O candidato que está no uso da máquina pública, né, da reeleição, ele não pode, de forma alguma, fazer uso promocional da distribuição de bens e serviços de caráter social para o fim da campanha eleitoral dele, certo? Então, isso não pode ser feito e de forma nenhuma. E o parágrafo 10º, ele fala com relação à questão da distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios. É bem parecido, mas não é bem a mesma coisa. O que a gente tem aqui é o quê? Que a gente está vivendo um período de pandemia, né? Então, tem muitos gestores públicos que estão se aproveitando dessa questão. Eu não estou dizendo aqui que está errado, gente. O programa social, que é autorizado por lei, que tem previsão orçamentária no ano anterior, ele tem que continuar. Ele não precisa parar. A questão é o quê? Verificar se está acontecendo abuso. Tá? Então, é isso que a gente tem que ver, tem que ter cuidado. Quem está no processo de reeleição, para não cometer nenhum tipo de abuso, para fazer tudo de acordo com o que a lei prescreve, com lei municipal, com acompanhamento até do Ministério Público, se for o caso, para a gente não abusar disso, isso não trazer um problema para a gente. E quem não está, fiscalizar como o prefeito atual está fazendo, como o prefeito atual está fazendo, para ver se não está se utilizando disso de forma equivocada. Mas lembrando que, a priori, isso é autorizado, sobretudo em período como o nosso, que é o período que a gente está vivendo, que é um período excepcional, né? É a primeira eleição de todas que eu acompanho que a gente realmente está em um período, com decreto de calamidade pública, um período excepcional, tá certo? Mas a gente tem que ter muita atenção. Agora, não significa, como eu falei, que os programas, eles tenham que ser suspensos, tá certo? Não precisam disso. Tá? Então, que como eu já falei, então é isso que a gente tem que entender. E é possível, nessa fase, iniciar um novo programa? Seria possível pela questão da pandemia. Não seria possível pelo ano eleitoral você começar nenhum programa social nesse ano, mas como tem a questão da pandemia, se for vinculado à pandemia, existe essa excepcionalidade de que isso poderia ser feito, certo? Outra coisa que tem que ter em mente é a realização de despesa com publicidade institucional, certo? Ela não pode superar, certo, a média dos primeiros trimestres dos últimos 3 anos. No caso, agora quadrimestres, porque a gente teve que abranger isso até agosto. Então, o que significa? A quantidade de gastos desse ano eleitoral, ela não pode passar da média dos gastos dos outros 3 anos. Então, quem está em reeleição, atenção com isso, e quem não está, fiscalize o candidato que está para ver se ele não incorreu nessa ilegalidade, para, de repente, a gente entrar com um pedido de abuso, né? Um abuso de poder político, abuso do poder econômico, abuso dos meios de redes sociais, em razão dessa utilização errada, tá certo? O que também não pode ser feito esse ano é a revisão geral da remuneração dos servidores em percentual superior ao da composição das perdas que já foi feito da questão inflacionária. Então, ou seja, não pode dar revisão, agora o candidato não pode estar aumentando salário, isso não pode ser feito, né? E o que pode ser feito é com base nessa média, calculando-se as perdas de poder aquisitivo ao longo da eleição, as perdas de poder aquisitivo. Além disso, a gente não pode fazer, ou seja, melhor até que não se faça, porque certamente isso dá muito problema, tá certo? A questão do Covid termina trazendo algumas peculiaridades, mas isso daí, quem quiser, depois a gente pode analisar uma questão passo a passo, porque tem algumas questões de gratificação que são permitidas para a Covid, para os funcionários da área da saúde, até com base nessa lei federal agora recente, mas aí a gente, se for o caso, a gente analisa isso topicamente, depois vocês podem ficar à vontade para perguntar, tá certo? Mas a outra questão também que não pode, que é uma conduta vedada, é a questão da interferência nos quadros de servidores da prefeitura. Ou seja, nesse momento não se pode mais nomear, contratar ou admitir servidor público, certo?
No caso, esse é uma justa causa, isso daí a gente pode fazer, certo? Eu também não posso suprimir nem readaptar nenhuma vantagem, certo? E o que pode acontecer também é o quê? Que é uma exceção, são os cargos comissionados. Os cargos comissionados, esses podem sim ser admitidos, certo? E você pode também fazer uma exoneração. Agora, é muito importante que tenha-se realmente uma justificativa para essa nomeação, porque se quem está no poder está nomeando novos cargos comissionados e prova que tem algum abuso, algum benefício eleitoral, alguma utilização desses cargos para fins eleitorais, isso pode também trazer problemas. Porque apesar de poder, de ser uma exceção, essa questão do cargo comissionado, a gente sabe que qualquer coisa que descubra para o abuso e que se prove por trás que houve um interesse em uma conotação eleitoral, isso pode trazer problemas para a administração. Então é muito importante que o prefeito que esteja se utilizando disso faça com parcimônia para que não se configure realmente uma tentativa de angariar voto, de abuso, com base nessa questão. Mas, a priori, o cargo comissionado é uma exceção nessa questão da nomeação. Tá certo, pessoal? Transferência voluntária de recursos também não pode ser feita da União para o Estado, no caso agora para os municípios. A gente não pode, os municípios, receber nenhuma transferência, a exceção dessas que já estão acontecendo, como, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, né? É uma transferência de recursos que está vindo por um período excepcional. Nessa lei de incentivo à cultura, que os municípios estão se movimentando para receber essa verba, então isso aí pode ser feito pela questão da excepcionalidade, mas fora isso, não pode ser feito, certo? E uma coisa que é muito importante vocês têm que ter em mente é o quê? Que não pode, nesse período, a partir de 15 de agosto, nenhuma espécie de publicidade de natureza institucional. Ou seja, a marca da prefeitura, a logomarca da prefeitura, seja no Facebook, seja no Twitter, seja no Instagram, ela não pode mais ser veiculada, certo? Porque a propaganda institucional, ela não pode acontecer. A gente já falou com relação à média da propaganda que poderia ser utilizada, mas isso aí de 15 de agosto para trás, é a média desse ano. Passou de 15 de agosto, o Twitter, o Facebook, o Instagram da prefeitura, ele tem que estar desativado, certo? Não pode. Tem, inclusive, prefeito sofrendo condenação agora, recentemente aqui no estado, tá? A eleição municipal é sempre assim, né? Cada juiz interpreta a legislação de um jeito, então a gente termina tendo muito problema para levar essas matérias para o Tribunal Regional Eleitoral, que é quem vai organizar. Mas tem juiz pensando, como o doutor Fábio já falou aí, tem multas aplicadas até de R$25 mil de propaganda antecipada. E teve agora mesmo uma multa também que foi aplicada, justamente porque o prefeito, na rede social dele, de um dos nossos interiores, que eu não vou citar o nome, ele retuitou, republicou uma ação da prefeitura e foi considerado propaganda institucional. Então, assim, eu acredito que isso vai até ser reformado no TRE, mas tem que ser feito com muita parcimônia e com muita atenção. Não pode propaganda institucional da prefeitura nesses 3 meses que antecede o pleito, tá certo? E também não vale nenhuma da administração indireta, também não pode, certo? Então, é muito importante que a gente tenha em mente isso. Até mesmo aquelas prefeituras que a marca da prefeitura é o brasão, né? Porque às vezes a gente tem uma marca feita para aquela gestão, mas às vezes muitas prefeituras usam o brasão da prefeitura. Mesmo assim, a gente não pode publicar esse brasão em canto nenhum, tá certo? Isso é muito importante. Leonardo, e mesmo que esse material tenha sido feito antes, se eu tiver mandado fazer uns panfletos, umas revistas antes, eu posso divulgar agora? Não. Se for material do Covid? Não. Tem que ter muita atenção com essa questão da publicação da marca institucional, tá certo? E como é que a gente faz, então, com o Twitter, com o Facebook da prefeitura? O que a gente recomenda é o quê? Não precisa você também apagar o Twitter, o Facebook, não. Espere que a justiça vai dizer isso para você, para fazer. Coloque lá um aviso que, a partir de agora, a prefeitura, no caso, já devia ter sido feito, né? Vai ficar desativa essa conta em razão da legislação eleitoral, tá certo? Então, isso aí que não pode ser feito. Não pode ser feito pelos prefeitos, é mais nenhuma espécie de pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, certo? Isso não pode ser feito. No caso da gente, isso não se aplica tanto, porque muitas vezes a gente nem se utiliza dessa figura, né? Mas isso não pode ser feito. Contratação de shows artísticos, a gente também sabe que não pode, né? E o comparecimento nem de modelo virtual, inauguração de obras públicas. Ou seja, se tem uma obra para inaugurar de alguma secretaria ou de algo que vai se realizar nos próximos 3 meses, mesmo que sejam essas inaugurações que estão acontecendo agora de forma virtual, isso também não pode ser feito, tá certo? Então, acredito que essa é uma das principais questões de conduta vedada. Eu dei uma passada assim mais rápida naquilo que se aplicava para a gente, em razão do adiantado da hora. A gente também está à disposição, mas é bom que a gente tenha em mente, se você é um candidato à reeleição, atenção, porque se você não cuidar dessas condutas vedadas, alguém pode estar lhe fiscalizando e isso pode gerar para você um grande problema. Então, reúna a sua equipe da prefeitura, reúna seus apoiadores, seus secretários, passem essas regras, façam um treinamento
para que você não venha a incorrer numa... E, às vezes, muitas vezes, o prefeito não tem nem culpa. Ele não está nem sabendo que o secretário está agindo errado ou que está fazendo uma coisa errada. Então, é muito importante que a gente tenha em mente. E se você não é, tome isso para você e vá fiscalizar seu aniversário, porque com certeza você vai encontrar alguma coisa errada. E aí depois vocês trazem para a gente entra com essa ação. E quem sabe, a Justiça Eleitoral, que é muito rígida, a gente não consegue até uma cassação, se for o caso, né? Porque o nosso objetivo aqui é sempre lutar pela lisura e pela realização das campanhas da forma mais limpa possível. Tá certo, pessoal? Estamos à disposição. Agradeço também aos colegas pela atenção e pela parceria. E o que vocês precisarem, vocês contam conosco, tá bem? Boa tarde já a todos. Então, obrigado aí a todos vocês, né, por terem participado, compartilhado essas primeiras informações e convidar vocês para dia 17 nós participarmos mais uma vez com mais outros esclarecimentos no lançamento do Manual Esquemático das eleições 2020. Espero contar com todos vocês. Muito obrigado a todos. Um abraço. Boa tarde.